Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar então mais uma aula de ciências. Nós vamos iniciar agora nosso módulo 3, tá? Esse módulo ele é composto por 4 capítulos, capítulos 5, 6, 7 e 8. Então, trata dos movimentos da Terra, como a Terra é por dentro e por fora, o solo e os cuidados que a gente tem que ter com o solo. Nessa aula, nós vamos tratar sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. Serão 2 vídeos. O primeiro vídeo, então, nós vamos falar sobre os movimentos da Terra e o segundo vídeo vai falar sobre a Terra por dentro e por fora. Então, vamos ao capítulo 5, tá? Capítulo 5, então, trata dos movimentos da Terra. Ok, nós já tínhamos comentado um pouquinho, né, na outra aula. Tá? A Terra, então, ela está situada numa zona chamada Zona Habitável do Sistema Solar. Então, nossa Terra, nosso planeta, você sabe que ela faz parte de um sistema que é chamado Sistema Solar. E a distância que a Terra está do Sol é chamada de Zona Habitável. Então, é uma distância, né, que permite que no nosso planeta exista vida, que exista água em estado líquido, que a temperatura seja uma temperatura que seja propícia, então, para que haja vida, tá? Nem muito quente, nem muito frio. E nós temos aqui falando sobre a esfericidade da Terra. A gente sabe que nossa Terra ela tem um formato esférico. Ó, quando olhamos para o horizonte, então, quando a gente olha para o horizonte, no mar, a primeira característica que percebemos é a existência de uma aparente que parece ser uma linha reta, tá? Quando a gente olha para o horizonte. A observação desse horizonte, aparentemente reto, levou muitos povos da antiguidade a considerar que a forma do nosso planeta fosse plana. Por causa disso, da gente parecer que está vendo uma linha reta, as pessoas achavam então que a Terra era plana. Ainda assim, apesar da pouca tecnologia disponível, estudiosos foram capazes de propor explicações para alguns fenômenos, então obtendo resultados muito próximos da realidade. Esse foi o caso de Aristóteles, tá? Que era um geógrafo e astrônomo grego que desenvolveu um experimento supostamente simples para provar que nosso planeta não era plano, calculando também o raio da Terra com precisão surpreendente. O que ele fez? Para isso, Heráclides usou um gnomo, tá? Gnomo, que é aquele instrumento, que fica, é uma vara que fica no chão, tá? E assim ele verificou que as sombras provocadas pelos raios solares, então os raios solares vão incidir, né? Vão chegar até essa vara. Durante diversos momentos do dia eram diferentes, sendo mais longas no início da manhã e no fim da tarde, e menores no meio-dia, com o sol a pino em seu ponto mais alto do céu. Então, no início da manhã, quando os raios solares refletiam nessa vara, tá? Então formava-se uma sombra, tá? Que era mais longa, e no fim da tarde também. Porém, quando chegava ao meio-dia, essa sombra, ela então era mais curta, Mas como essas observações levou Aristóteles a prever que a Terra não era plana? Ele comparou as sombras projetadas em 2 cidades do Egito, uma chamada Alexandria e outra Siene, ao meio-dia. Desse modo, percebeu que os tamanhos das sombras eram diferentes em Alexandria, quando o sol estava sobre a cabeça do observador e uma penumbra era projetada sobre o chão, uma sombra era projetada no chão. Já em Siene, não havia sombra. Se a Terra fosse plana, não seria possível essa diferença no comprimento das sombras, uma vez que o ângulo de incidência dos raios solares do solo seria o mesmo. Portanto, apenas em um planeta esférico poderia existir essa diferença de tamanho das sombras entre 2 cidades distantes. Então, gente, ele calculou, então, ele foi em 2 cidades
para ver então como que era a formação dessas sombras, tá? E ele percebeu que no mesmo horário, que era ao meio-dia, tá? Em Alexandria e em Ciene, a sombra que era formada, ela era diferente, tá? Se a Terra fosse plana, se fosse como a gente vê no mar ali, uma paisagem só, uma planície só, como o Sol seria basicamente o mesmo em todas essas regiões, as sombras deveriam ser a mesma. Mas ele viu que em cidades diferentes, as sombras são diferentes, mesmo estando na mesma hora, tá? Então ele concluiu que o planeta seria esférico, porque em alguns locais esses raios solares iam chegar mais e em outros locais esses raios solares iam chegar menos. Então aqui a gente tem uma representação com a Terra esférica, ó, a Terra esférica. Aqui seria a cidade de Alexandria e a cidade de Ciene. Então, ó, os raios solares, eles iam incidir de formas diferentes. Ó, em Alexandria ia passar bem próximo, ó. Ia formar então uma sombra maior. Em Ciene, a sombra seria menor por causa da localização que cada cidade está. Se fosse a Terra plana, a sombra em Alexandria e a sombra em Ciene seriam a mesma. Os raios solares eles iam chegar da mesma forma nessas duas cidades, tá? Então ele fez um experimento simples, apenas com a sombra, mas ele conseguiu concluir então que essas sombras elas são projetadas de acordo então com o formato da Terra. Então que a Terra seria esférica, tá? Porque ele fez o teste no mesmo horário, tá? Em cidades diferentes. E se a Terra fosse plana, era para as sombras serem as mesmas. Mas como as sombras foram diferentes, uma foi menor e a outra foi maior na outra cidade, ele concluiu então que a Terra teria um formato esférico, tá? Que explicaria melhor então o porquê de uma sombra no mesmo horário em uma cidade ser maior e em outra ser menor, tá? A observação dessas sombras também permitiu perceber as estações do ano. Em épocas mais frias, as sombras da vara eram mais longas que nos períodos quentes, tá? Então ele percebeu também que havia diferença nas sombras de acordo com as épocas dos anos, tá? Então em épocas mais frias essas sombras seriam mais longas e em épocas quentes essas sombras seriam menores. Atualmente existem outras evidências, tá, para atestar que a Terra é esférica e não plana. Por exemplo, a sombra da Terra nos eclipses lunares é esférica, tá? A gente sabe que no eclipse lunar, então ocorre o quê? Uma sombra da Terra na Lua. E esse formato, ele é esférico. Se a Terra fosse plana, a sombra seria oval ou mesmo retilínea, tá? À medida que um viajante se desloca para o sul ou para o norte, ele começa a perceber estrelas aparecendo e desaparecendo em diversos horários. Em uma Terra plana, as mesmas estrelas seriam vistas, surgindo e sumindo sempre na mesma maneira em qualquer ponto da superfície terrestre, tá? Então, outra questão, tá? Se a Terra fosse plana, as estrelas seriam vistas, ó, as mesmas seriam vistas, surgindo e sumindo da mesma maneira. Como a Terra é esférica, tá? A gente não consegue ver essas estrelas surgindo e sumindo da mesma maneira em qualquer local da Terra. Ao observar um navio em direção ao horizonte, é possível perceber que ele vai desaparecendo aos poucos, o que indica um deslocamento em curvatura, tá? Que indica que ele vai se curvando assim, ó, ao longo do tempo, tá? E com a passagem. As fotos tiradas por satélites e pela Estação Internacional, tá? Revelam a curvatura da Terra. Essa é uma das maiores evidências, né, gente? A gente já sabe que nós temos, então, satélites, né? Nós já foram astronautas para o espaço e esses satélites vivem tirando foto constantemente da nossa Terra e mostram o seu formato, mostram a sua curvatura, tá? Inclusive, se vocês acessarem no YouTube, tem
um portal, né, um site que mostra 24 horas, então, a imagem que esses satélites transmitem, tá, ao vivo da Terra. Então, são essas evidências que comprovam que a nossa Terra ela é esférica e não plana. Um exercício aqui, tá? Eu mandei no Word para vocês, a gente vai comentar. Um aluno do 6º ano mostrou um relógio de sol em seu quintal. Em momentos diferentes do dia, marcou algumas sombras no gnomo e as identificou por letras. Qual letra do esquema representa o horário mais próximo ao meio-dia? Ó, gente, a gente sabe então que ao meio-dia é a sombra que vai ser mais curta, tá? Que o sol estará numa posição bem acima das coisas aqui. Então, a letra que indica a sombra ao meio-dia é a letra D, tá? Então, quando essa sombra for a menor sombra do dia, é o meio-dia. 2. Analise a imagem a seguir. A partir de suas observações, como você justificaria o fato de a Terra ser esférica? Bom, ó, se a Terra fosse plana, aqui a gente tem navios, ó. O navio não deixaria de ser visto aos poucos, tá? Conforme se afasta do observador, mas desapareceria repentinamente, tá? E aí, nós sabemos que a Terra ela faz movimentos. Isso aqui vocês já viram já em outros anos, eu creio. E são dois movimentos principais, o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, o nosso sistema, o nosso planeta, ele não está parado no sistema solar. Então, ele realiza dois movimentos. O de rotação, que gira ao redor do seu próprio eixo. A gente sabe que a Terra tem um eixo e a Terra gira, tá, em torno de si, como se fosse ali um peãozinho. E o de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. E todos os planetas do sistema solar também fazem. Por meio da análise desses movimentos, podemos explicar a ocorrência do dia e da noite e das estações do ano, além de investigar a influência dessas variações sobre o comportamento dos seres vivos. Então, a gente aqui tem uma imagem representando um movimento de rotação da Terra. Então, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. A gente sabe que a Terra ela também não está retinha, ela está inclinada. E os raios solares vão chegar, então, nas regiões da Terra ó, em diferentes proporções. Em algumas regiões vão chegar com mais raios solares, né, mais rapidamente. Em outras regiões vai demorar mais chegar a esses raios solares. Todos os dias, com exceções daqueles nublados ou chuvosos, vemos o sol nascer e se pôr no horizonte. Por definição, dizemos que o sol nasce na posição leste e se põe na porção oeste. Enquanto o sol está no céu, teremos claridade, e quando ele se põe, o ambiente escurece. Chamamos então esses períodos de dia e noite. Ainda assim, como o sol não gira ao redor da Terra, e esse movimento é apenas aparente, de que forma é possível ver dias e noites? Isso ocorre, então, por causa do movimento de rotação, que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento que ocorre em sentido anti-horário, tá? É chamado de rotação e dura cerca de 24 horas, que vai corresponder, então, a um dia. Enquanto o Sol ilumina um lado da Terra, o outro permanece escuro. Portanto, uma das consequências desse movimento é a ocorrência dos dias e das noites. Na região iluminada pela luz solar é dia e na que não é iluminada é noite. O movimento de rotação, além de fazer com que a temperatura da Terra se mantenha ideal para a manutenção da vida no planeta, também possibilita a existência de água líquida indispensável para os seres vivos. Ó, eixo terrestre. Então, a linha imaginária que liga o polo norte ao polo sul passa pelo centro da Terra, que possui uma pequena inclinação em relação ao eixo de incidência dos raios solares. A gente tem aqui uma experiência que seria fazer um relógio de sol, tá? Mas eu acredito que vocês já viram, o ano passado, naquela feira de ciências que teve, o 3º ano fez esses relógios de sol aqui, é bem simples, tá? Seria imprimir essa imagem aqui, colar um palito aqui, por exemplo, um palito de picolé, tá? E aqui tem o passo a passo. Vamos então para a reflexão. O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Reflita sobre as condições que permitem a existência da vida na Terra e o que poderia acontecer se o planeta interrompesse bruscamente
em torno do seu eixo, tá? Ó, a composição da atmosfera, a temperatura e a presença de água no estado líquido são condições indispensáveis para a existência de vida na Terra. Caso a Terra parasse de girar, o lado exposto ao Sol sofreria com altas temperaturas. Então, como a Terra ela está girando, essa temperatura ela é distribuída de melhor forma, tá? Então, um lado da Terra ele não vai ficar com altas temperaturas o ano inteiro, tá? Ou o dia inteiro. Ele é distribuído de melhor forma, tá? Então, se ficasse um lado só exposto ao Sol, ele ia sofrer com altas temperaturas. E o lado oposto viveria na noite e no frio, o que comprometeria a sobrevivência dos seres vivos. A gente sabe que as plantas, elas precisam muito da luz solar para elas realizar a fotossíntese. Se elas não conseguirem realizar a fotossíntese, elas não vão conseguir obter energia, não vão conseguir obter alimento. Se as plantas não conseguem realizar a fotossíntese e obter seu alimento, os outros seres que se alimentam das plantas não vão conseguir se alimentar, porque as plantas vão deixar de existir. As plantas também, elas produzem, tá? Oxigênio, algo importantíssimo para a vida. Então, acarretaria vários problemas para os seres vivos. Ademais, como todas as coisas da Terra giram com ela, a pausa na rotação faria com que tudo que está sobre a superfície da Terra continuasse o movimento e fosse arremessado para fora do planeta. Ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano, ele representa as atividades biológicas dos seres vivos pelo período de aproximadamente 24 horas, ou seja, o dia. O comportamento das espécies é diretamente influenciado pela luz solar e acompanha a sucessão entre dias e noite. Além disso, conhecido como ritmo biológico com duração de um dia, o ciclo circadiano regula, por exemplo, o sono e o apetite de cada indivíduo, assim como interfere nas renovações da célula, na temperatura corporal e na liberação de hormônios. Então, de onde vem a palavra circadiano? O termo circadiano provém do latim circadium, que significa cerca de um dia, tá? É o ciclo, então, de um dia de 24 horas. Esse ciclo ele influencia, então, no ritmo biológico dos seres vivos, tá? Ele, então, influencia na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de se alimentar, tá? Na natureza, é possível encontrar seres com hábitos diferentes. Os mais ativos durante o dia possuem hábitos diurnos. Outros são mais ativos durante a noite, possuem hábitos noturnos. Igual o beija-flor são animais diurnos, tá? E os morcegos são animais noturnos. Esses hábitos estão relacionados a certas características específicas estabelecidas ao longo de muitos anos. Seres de hábitos diurnos, que são de dia, possuem visão mais avantajada e enxergam cores variadas. Por outro lado, seres que têm hábitos noturnos têm os olhos mais sensíveis à luz, capazes de captar o máximo de luminosidade em ambiente escuro, mas geralmente não distinguem cores. Além disso, apresentam, de modo geral, audição e olfato mais apurados. Então, os animais para viver, os seres para viver em ambientes diferentes, tá? Então, os que têm hábitos noturnos e outros que têm hábitos diurnos, eles vão apresentar características, então, que permitam que eles vivam nesses ambientes. Então, os animais que vivem em ambientes diurnos, que vivem de dia, então, eles vão captar melhor a luz, tá? Eles vão conseguir ver mais cores, tá? E os animais que vivem em ambiente noturno, como eles têm essa ausência de luz, eles vão ter uma ótima audição e olfato e tato apurado, tá? Então, uma coisa vai compensar a outra. Exercício 3. O movimento de rotação da Terra acontece de oeste para leste, no sentido anti-horário. Então, ocorre, né? A gente vê aqui uma setinha, ó, sentido anti-horário. Qual continente está iluminado nesse local? É dia ou noite, tá? O continente é a América, que exatamente por receber iluminação está no período diurno. Então, aqui, ó,
tá? Tá de dia. Considerando o movimento da Terra, quais são os próximos continentes a serem iluminados pelo Sol? Serão, então, a Ásia e a Oceania, que é o que está nesse local aqui. Exercício 4. Eu vou direto nas alternativas para a gente ganhar tempo. Em função das características observadas aqui, conclui-se que aí a resposta é a letra D. A pessoa teve seu ritmo biológico alterado devido à ausência de luz e de contato com o mundo externo, no qual a noção de tempo de um dia é modulada pela presença ou ausência do Sol. Aí a gente tem um movimento de rotação, que a gente viu então, e tem um movimento de translação. A volta que o planeta Terra realiza ao redor do Sol é chamado de translação, cujo giro completo tem duração de 365 dias e 6 horas, o que corresponde a um ano. Por outro lado, você já deve ter percebido que alguns anos, chamados de bissextos, possuem 366 dias, tá? Então, por que isso ocorre? Para compensar, ó, essas 6 horas aqui, ó, que passa, tá? A mais de cada ano é adicionado, então, ao nosso calendário no dia 29 de fevereiro, de 4 em 4 anos. Então, o ano bissexto existe porque nosso ano de 365 dias, na verdade, ele é 365 dias e 6 horas. Então, para compensar essas horas que sobram aqui, elas foram, então, ajuntadas, então, de 4 em 4 anos, e foi, então, estabelecido um dia a mais em fevereiro, que é o dia 29. Então, esse ano é o chamado ano bissexto. O movimento de translação é muito importante, porque associado à inclinação do eixo, então, esse fato da Terra ela não estar retinha, ela está um pouco inclinada, essa inclinação do eixo de rotação do planeta é responsável pelo surgimento das estações do ano. Mas antes de entender como tais períodos são definidos, é preciso relembrar alguns conceitos. Então, para facilitar o estudo da Terra e a localização geográfica, foram criadas linhas imaginárias, tá? A gente lembra, então, a gente tem a linha do Equador, então, é a linha que divide a Terra em hemisférios norte e sul, ela demarca a zona mais quente do planeta, tá? Que é a região que vai ter maior incidência de sol, de luz solar. Nós temos os trópicos de Câncer, o trópico de Capricórnio, tá? Nessas regiões, a intensidade da luz e temperaturas são menores do que na região equatorial. E nós temos os círculos polares, o círculo polar ártico e o círculo polar antártico, tá? São os locais que quase não chega a luz solar, tá? Então, são as regiões mais geladas. Então, a gente tem uma região bem quente, que é onde que chega a maior quantidade de raios solares, tá? Nós vamos ter os trópicos, que são regiões que chegam um pouco menos, tá? São regiões que vão ter temperaturas menores. E nós temos os círculos polar ártico. Então, são regiões que a incidência de sol é menor e por isso são as regiões mais geladas do planeta. E o que isso tem a ver com as estações do ano? As estações do ano são consequência do movimento de translação e da inclinação do eixo da Terra. Tá? Enquanto o nosso planeta gira em torno do Sol, os hemisférios norte e sul recebem radiação de formas diferentes ao longo do ano, as quais definem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Ao observar a imagem na página anterior, é possível notar que o hemisfério norte está recebendo uma maior incidência de luz solar, ou seja, está mais iluminado, enquanto o hemisfério sul recebeu uma menor incidência luminosa. Essa diferença faz com que a região seja verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Dessa forma comparativa, quando é outono em um hemisfério, é primavera no outro e vice-versa. Os dias em que se iniciam as estações correspondem ao solstício e ao equinócio. O que é solstício e equinócio? O solstício é a data em que o dia é o mais longo do ano em um hemisfério. Aí a gente tem o solstício de verão. E o mais curto do ano, que equivale à noite mais longa, no outro hemisfério é o solstício de inverno. O equinócio é a data do ano em que a noite e o dia têm a mesma duração. Então, o solstício, tá?
é quando o dia é o mais longo, tá? Em um hemisfério. Quando o dia é o mais longo, é o solstício. E quando ele é mais curto, ou seja, que vai ter a noite mais longa, é o solstício de inverno. E o equinócio é quando a noite e o dia têm a mesma duração. Aí a gente tem aqui, ó, representação da posição da Terra nas datas de solstício e equinócio, tá? Então, a gente tem o solstício entre 21 e 22 de dezembro, depois a gente tem 22 e 23 de setembro, 21 e 22 de junho, 20 e 21 de março. Então, aqui é o início do inverno no hemisfério norte e o início do verão no hemisfério sul. Aqui, início do outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Início do verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E depois a gente tem, então, aqui início da primavera no hemisfério norte e início do outono no hemisfério sul. Na região do Equador, a luminosidade e o calor não variam muito, tá? Ocasiona, então, estações com condições semelhantes. Então, a gente tem aquelas estações bem definidas, tá? Uma estação mais fria, uma estação mais quente. Em contrapartida, as variações nos trópicos são mais evidentes, determinando estações mais marcadas. Então, os países que ficam nos trópicos têm as estações do ano mais definidas. As estações do ano são importantes para atividades como a pesca e a agricultura. O plantio e a colheita, por exemplo, são planejados conforme cada estação, uma vez que depende da temperatura e do regime de chuvas, fatores que alteram durante o ano. Além de definir as estações do ano, a forma como a radiação solar incide sobre o nosso planeta e interfere diretamente nos tipos de flora e fauna que habitam as variadas regiões da Terra, tá? Como veremos mais adiante. Aplicando o assunto, quando olhamos para o céu à noite, percebemos que o nosso planeta não viaja pelo espaço sozinho, pois temos um satélite natural, que é a Lua, tá? Sua proximidade com o nosso planeta traz consequências para os fenômenos naturais, como o movimento das marés. Daqui da Terra, podemos observar a Lua em 4 formas diferentes, que a gente conhece como as fases, que depende do quanto de superfície lunar reflete a luz do Sol. Então, a gente tem a lua cheia, minguante, nova e crescente. O ciclo da lua dura em média 28 dias, tá? E a gente tem uma questão aí invertida. Agora você irá elaborar uma pergunta pertinente para a resposta a seguir. Pode ser inclinado o eixo imaginário da Terra. Permite que os raios solares incidam de forma desigual na superfície do planeta, aquecendo-o diferentemente e originando as estações do ano. Então seria, por exemplo, como o eixo inclinado da Terra pode influenciar as definições das estações do ano? Então a gente sabe que as estações do ano então são definidas pela inclinação do eixo da Terra e pelo movimento de translação da Terra. Aí a gente tem alguns exercícios, tá? Que eu já mandei para vocês, bem simplesinhos, tá? Para fazer a correção. E aí nós finalizamos então esse capítulo então dos movimentos da Terra. É um capítulo simples, tá? E a gente já tem a síntese, ó. Então o planeta Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. Por causa dessa distância, nós fazemos parte de uma zona chamada de zona habitável, tá? Que é uma zona então que a gente consegue ter água líquida em abundância. A Terra ela está em movimento constante no espaço. Ela é esférica, tá? Eratosthenes foi o que provocou, então, observar a sombra de gnomos em cidades diferentes. Ele fez um experimento simples e ele conseguiu, então, explicar por que a Terra era esférica e não plana. E que existem movimentos, então, da Terra. Nós vimos que o movimento de rotação dura 24 horas, então, influencia, então, nos dias e na noite. E no ciclo circadiano, ele representa as atividades biológicas dos seres vivos pelo período de um dia, pelo período de 24 horas. O movimento de translação, então, é um movimento que a Terra gira e faz em torno do Sol. Ele tem duração de 365 dias e 6 horas. Essas horas a mais aqui, elas são ajuntadas e de 4 em 4 anos se lança mais um dia, e no mês de fevereiro, que é o dia 29, e esse ano fica conhecido como ano bissexto.
O movimento de translação e a inclinação do eixo da Terra, então, permite que o planeta seja aquecido de forma desigual. Então, a gente viu, ó, em alguns locais vão chegar mais raios solares, então vai ser essa região mais quente, tá? Que é a região ali equatorial. Depois tem as regiões dos trópicos, vai chegar menos sol, então tem as temperaturas amenas. E a gente tem, então, as outras regiões aqui que os raios solares vão chegar bem pouco, então vão ser as regiões mais geladas, são as regiões polares. O solstício e os equinócios. Solstício, então, marcam o início do inverno e do verão, tá? E os equinócios marcam o início do outono e da primavera. O equinócio, então, os dias e as noites têm a mesma duração. As translações e estações do ano, a gente tem uma imagem aqui, ó, de como vai ocorrendo, enquanto no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul vai ser verão. Se no hemisfério norte é outono, no hemisfério sul vai ser primavera, e assim com as demais estações, tá? E a gente encerra, então, esse capítulo sobre os movimentos da Terra. Vamos para o nosso próximo capítulo.